Nessa aula vamos criar um novo data annotation para o método alterar empréstimo. No momento nós estamos utilizando o empréstimo DTO, que requer todas essas informações, só que para alterar um empréstimo a gente não precisa enviar todos esses dados para alterar, a gente só precisa de alguns dados. Então para isso eu vou até copiar já essas informações que lá no empréstimo put DTO, que vai ser o DTO para alterar, eu vou eliminando os que eu não quero. Então eu vou vir aqui na camada Application, vou criar aqui na pasta DTO uma nova classe. Eu vou chamar de empréstimo put DTO. Aqui vai ser public. E eu vou colar esses atributos. Bom, para alterar, eu preciso obrigatoriamente do ID para saber o que eu estou alterando. Aqui é opcional, vai de acordo aí com a regra de negócio. No meu caso, eu não vou permitir ele alterar o cliente e o livro. Faz mais sentido o meu usuário ele criar um novo empréstimo corretamente. Ele excluir o empréstimo, que ele colocou o cliente ou o livro errado, e criar um novo empréstimo. Posso colocar lá no front-end, por exemplo, cancelar empréstimo, que no caso seria para excluir o empréstimo, e aí ele cria outro. Então, nesse caso aqui, eu não vou precisar do ID do cliente e do ID do livro. Da mesma forma, eu não preciso nem dos DTOs aqui de cliente e livro. O usuário ele pode alterar a data de empréstimo? Não pode, a data de empréstimo é fixo. Foi a data em que ele emprestou o livro. Então, eu não preciso alterar essa informação. A data de entrega, ele pode alterar? Sim, ele pode alterar. Vai que ele muda de ideia, né? Ou o cliente pediu mais um tempo. Se ele decidir que pode alterar a data de entrega, ele pode entrar no sistema e alterar sem problema. Então, eu posso permitir a alteração da data de entrega. Ele pode alterar o estado? Pode. É essencial ele alterar o estado, se foi entregue ou não. Beleza? Então, essas são as 3 informações que eu preciso para alterar um empréstimo. Da mesma forma que eu testei os atributos, eu preciso testar aqui, né, validar cada um deles. Bom, aqui o ID ele é obrigatório, ele é required. Se não for preenchido, eu vou exibir a mensagem. O identificador do empréstimo é obrigatório. Agora uma observação, por mais que eu retorne aqui um error message para o usuário, o que na verdade vai acontecer aqui é que o usuário não vai preencher o ID manualmente do empréstimo. Ele nem precisa saber disso, não é obrigação dele. Mas lá no meu front-end eu vou ter a relação do ID, não vai ser mostrado para o usuário. Eu posso até mostrar para o usuário, mas o usuário não tem obrigação de ficar preenchendo o ID de empréstimo ou qualquer outra entidade. Isso o próprio sistema preenche, no meu caso, lá no front-end. Isso tudo escondido, né, por trás dos panos. Mas mesmo assim, é bom você retornar aqui uma mensagem de erro, porque se retornou, quer dizer que você não desenvolveu o front-end corretamente. E aí, se o seu cliente, né, no caso o usuário, reclamar, e você visualizar essa mensagem, você já vai identificar o que está errado. Então agora a data de entrega, né? Então a data de entrega também é obrigatório. Vou colocar aqui um error message dizendo que a data de entrega é obrigatório. E aqui também, que é o estado, né? Então vou colocar aqui que o estado da entrega é obrigatório. Beleza, pessoal. Agora, aquela validação extra, né, do range, onde eu coloco aqui que o mínimo é 1 e o máximo é o máximo que puder, no valor inteiro. Caso ele não coloque dentro dessa limitação, eu vou colocar aqui um erro. O identificador do empréstimo é inválido. Beleza, fiz as validações, posso fechar o empréstimo put DTO. Vamos vir aqui agora, aqui também o empréstimo DTO, vou fechar. Bom, agora que eu configurei o empréstimo put DTO, eu vou passar aqui para o alterar.
Então aqui vai ser empréstimo put DTO. Então meu parâmetro vai chamar empréstimo put DTO e eu vou passar aqui para o meu alterar. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Como é alterar, e eu já recebo o ID aqui de empréstimo put DTO, eu posso selecionar o empréstimo a partir do meu ID e alterar somente os campos que foram enviados para serem alterados aqui pelo empréstimo put DTO. Então eu vou manter o alterar do jeito que está mesmo. Ele vai receber um empréstimo DTO. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um empréstimo DTO e eu vou recuperar a partir do meu ID de empréstimo put DTO. Então eu vou usar aqui o empréstimo service ponto selecionar e aqui eu passo o ID do empréstimo put DTO ponto ID. Então aqui eu vou verificar se o empréstimo DTO for nulo, eu vou retornar um not found, empréstimo não encontrado. Senão ele vai seguir o fluxo normalmente. E aqui ele já vai passar um empréstimo DTO. Só que eu preciso fazer algumas alterações antes de passar para o alterar, que é as alterações do empréstimo put DTO. Bom, como são só 3 atributos que eu estou alterando, né, que é o de empréstimo put DTO, na verdade nem 3, são 2, né, somente. Eu vou alterar diretamente aqui em empréstimo DTO. Então, empréstimo DTO, deixa eu só ver aqui quais atributos são. Data entrega e entregue. Então, meu empréstimo DTO.data entrega vai ser igual a empréstimo put DTO data entrega. Também o empréstimo DTO ponto entregue vai ser igual a empréstimo put DTO entregue. Fiz aqui um mapeamento manual, porque são só 2 atributos. Feito isso, ele já vai pegar os valores daqui de empréstimo put DTO, colocar no meu empréstimo DTO, e aqui ele já vai fazer a função de alterar partindo do meu empréstimo DTO. Então eu nem precisei alterar o meu método alterar de empréstimo service. Beleza? Então vamos testar. Descendo um pouco mais, nós temos aqui o put. E olha só o que ele vai receber. O ID do empréstimo, data entrega e se foi entregue ou não. Vamos fazer aqui uma alteração. Mas antes eu preciso ver os empréstimos, né? Vamos dar uma olhada aqui na lista. Vou tirar esses breakpoint aqui. Bom, então nós temos somente um empréstimo, né? Que é o ID1. Vou fazer uma alteração nesse empréstimo. Então aqui em put, vou colocar que vou alterar o empréstimo de ID1. A data da entrega lá está dia 14, né? Como eu cadastrei. Então aqui está dia 14, ó, data entrega. Na verdade dia 12. Está no dia 12 de 12 de 2023. Na verdade eu vou colocar para o dia 15, sexta-feira. Então eu vou alterar a data de entrega. Então eu vou aqui no put, vou alterar para o dia 14 e ainda não foi entregue, né? Vou manter como false. Ok, vamos executar. Empréstimo alterado com sucesso. Vamos dar uma olhada para ver se realmente alterou. Vamos executar novamente. Ele não alterou, mas eu achei estranho que ele incluiu um novo de acordo com as nossas alterações, né? Vamos ver o que deu de errado aqui. Bom, coloquei aqui um breakpoint para ver o que está acontecendo. Eu enviei as mesmas informações novamente. Estou alterando aqui o ID1, né? Que é o empréstimo de ID1 para o dia 14 e ele ainda não foi entregue. Então aqui ele recebeu essas informações. ID1 false dia 14. Bom, aqui ele seleciona o empréstimo. Então ele selecionou o ID1. Ok, até agora nada fora do comum. Ele vai atribuir exatamente aqui as novas datas, então ele ficou dessa forma. Então aqui, ó, dia 14. Ok, então ele fez uma alteração aqui na minha data entrega para o dia 14. Vamos selecionar um F11 para a gente ver aqui o método alterar. Então ele vai continuar, vai vir aqui no meu serviço, vai fazer aqui o mapeamento. Então o empréstimo, ele mapeou para empréstimo. E olha só, aqui temos um problema.
No ASP.NET Core, quando você tem o ID 0, ao invés, por mais que você execute o alterar, que é um update, né? Se eu entrar aqui no update, olha só, ele executa aqui um update. Mas se o meu empréstimo ou qualquer outra entidade tiver o ID igual a 0, ao invés dele fazer um update, ele vai incluir um novo. Se o ID tiver igual a 0, né? A minha chave primária for igual a 0. Então isso é uma regra aí do ASP.NET Core. Então, por mais que eu execute um update, se o meu objeto tiver ID igual a 0, ele vai incluir como se fosse um novo objeto, como se eu estivesse fazendo um add. Então, esse que é o problema. Na hora do mapeamento, ele está mapeando com ID 0. Então, olha só, voltando aqui para o serviço, executei novamente. Eu recebo aqui no empréstimo DTO o ID. Então, está aqui, o ID é 1, não é 0. O problema está nesse mapeamento aqui, ó. Quando eu pressiono um F10 para ele mapear, né, para continuar aqui a execução, mapeou. Então ele jogou essas informações, olha só, o ID1 está aqui, para um objeto do tipo empréstimo. Ficou dessa forma aqui. Olha o ID0 aqui. Por que está acontecendo isso? Provavelmente é aqui no construtor de empréstimo. Vamos dar uma olhada? E olha só, pessoal, bem que eu falei mesmo, estou aqui na entidade empréstimo, coloquei um ponto de parada aqui, ele de fato está recebendo, né, na hora que eu faço o mapeamento, ele recebe aqui o ID1. Ó. Tá certo, por enquanto tá certo. Mas quando eu vou executando, então ele vai validar o ID, ele passa, e olha só, aqui que está o problema. Ele já vai para o validate domain sem passar o meu ID, tá vendo? Então aqui no ID cliente de livro, data empréstimo, data entrega, entregue, eu não passo o meu ID. Inclusive no meu validate domain, eu nem estou usando o ID aqui, ó. Nem estou atribuindo o ID para o empréstimo. Então o certo foi algo que eu esqueci. O certo é incluir o ID por aqui mesmo. ID igual a ID. Então ele já vai colocar o ID do parâmetro para o ID do meu atributo de empréstimo. Beleza, fiz essa correção. Agora sim, eu executando, ele vai atualizar corretamente sem incluir. Então agora, eu vou vir aqui no put, vou fazer as mesmas configurações, vou alterar o ID1, só para vocês verem, vou colocar aqui um get no ID1. Atualmente, os dados estão dessa forma. Perceba que a data entrega está para o dia 12/12 de 2023. Vou alterar para o dia 14. Vou vir aqui no put. Vou colocar aqui dia 14. Entrega eu vou deixar false. Agora sim, vamos executar. Executei. Empréstimo alterado com sucesso. Vamos ver se de fato foi alterado. E aqui vamos atualizar, né? Vamos executar novamente, consultar. E agora sim, nós temos data entrega alterado para o dia 14. Bom, perceba que temos aqui aquele mesmo problema, né? Ele não retorna o cliente DTO e o livro DTO. Isso aqui no meu get com ID. Já no get, que é a lista, eu já fiz essa correção na aula anterior, que ele retorne exatamente os dados aqui do livro e do cliente. Vamos fazer essa correção agora para o get com ID. Para fazer isso é bem simples, é só eu incluir o cliente e o livro no selecionar async, né? Aqui no meu empréstimo, selecionar async, vamos entrar na verdade lá no repositório. Então aqui, ó, empréstimo, não, isso daqui é a interface, no infradata, empréstimo repository, tenho aqui o meu selecionar, vou ter que fazer aqui o include, como eu fiz aqui embaixo, então posso até copiar os includes daqui de baixo. E depois aqui do empréstimo, ponto, include cliente, include livro. Vou salvar, cliquei aqui no hot reload. E agora se eu executar novamente, olha só, está nulo. Se eu executar novamente, consultando pelo ID, agora ele me retorna os dados do cliente e os dados do livro, inclusive com o dado retornado. Vou alterar aqui o entregue, só para vocês verem alterando ali.
Vou colocar aqui como true, que já foi entregue. Executar. Vamos atualizar aqui, consultar novamente. E agora o livro eu coloquei aqui que ele já foi entregue. Entregue true. Beleza, pessoal? Então concluímos a criação do DTO de atualização de empréstimo. Empréstimo put DTO. Se eu vir aqui no get e executar, perceba que incluiu aqui vários, né? Que eu fiquei testando aqui algumas vezes para procurar o erro. E ele incluiu aqui 2, 3. Eu vou excluir o ID, o empréstimo de ID2 e de ID3. Eu já até aproveito e testo o delete. Vamos executar aqui, ó. Vou executar a exclusão do ID2, né? Do empréstimo ID2, excluir. E o ID3 também foi excluído. Consultando aqui novamente. Agora sim eu só tenho o empréstimo de ID1. Então tá funcionando aqui o post, put, delete, get e o get com ID. Então com isso finalizamos a parte de empréstimos. É claro que nas próximas aulas eu vou fazer aqui alguns ajustes gerais aqui, como por exemplo regra de negócio, que é você testar se tem um empréstimo existente, né, para não fazer 2 empréstimos iguais, não emprestar livros que já foi emprestado, né, isso é importante verificar, e dentre outras verificações. E tudo isso eu vou deixar para a próxima aula. Então espero que vocês tenham gostado, já vai deixando aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. E pessoal, antes de finalizar, quero avisar aí para vocês que está vindo novidade. Para você que está acompanhando esse curso gratuito de desenvolvimento de APIs em ASP.NET Core. Ou para você que caiu nesse vídeo de paraquedas aqui para pegar alguma informação, não necessariamente está acompanhando. Essa novidade serve para você também. Então, só se inscrever aqui no canal e ficar por dentro. Vou ficando por aqui. Falou, até a próxima.